Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. É sempre uma alegria estar aqui com você trazendo conteúdo de qualidade. Se você ainda não segue o canal, clica aqui embaixo para você receber todas as atualizações. E hoje o assunto é brabo. Hoje eu tenho muita coisa para falar para você porque eu vou falar sobre livro de não ficção. E deixa eu perguntar para você, você já percebeu que a maioria dos profissionais liberais, pessoas públicas, influenciadores, mentores, daquele pessoal que você vê que é muito profissional, que está em todo lugar, já percebeu que todos eles têm livro publicado? Pois é isso mesmo. O livro materializa o reconhecimento de um profissional. E quem tem um livro publicado, as pessoas veem de outra forma. Elas entendem o seguinte, elas falam, olha, ele tem ou ela tem um livro publicado, isso quer dizer que ela tem muito conteúdo, tem muito a dizer e muito a contribuir com as pessoas. E você, ainda não publicou e ainda não escreveu o seu livro? Mas não se preocupe, porque neste vídeo eu vou te mostrar como você também pode entrar nesse seleto grupo de pessoas com livro publicado. É isso mesmo, autores que através do seu livro confirmam a sua relevância, tanto na sua área profissional quanto pessoal. Então vem comigo, novamente se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esse conteúdo e comenta aqui que eu sempre gosto de responder. E acesse o nosso site cafedoscritor.com.br. Já venho com mais informações. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu fui dar uma palestra em uma livraria famosa aqui de Curitiba e a palestra foi um sucesso. Era uma palestra com o título Quero Ser Escritor, Por Onde Começar, que eu já dei muitas vezes. E as pessoas sempre gostam dessa palestra porque é justamente o começo, uma oportunidade, quais são os primeiros passos e como começar a pensar como escritor. Bom, faltou cadeira, muitas pessoas interessadas e no final muitas pessoas vieram conversar comigo. Então a gente conversa, discute isso, discute aquilo. As pessoas perguntavam, eu gostei muito do seu conteúdo que você trouxe e eu quero comprar o seu livro. E aí eu engoli em seco, e falei, bom, eu não tenho livro. E aí ficou aquela sensação muito estranha. Eu fui lá para falar sobre publicação de livro e ser autor, e eu não era autor, eu não tinha livro. Então essa foi uma lição que eu aprendi e nunca mais esqueci, e sempre conto essa história porque ela ajuda a gente a pensar que nós sim precisamos estar preparados para todo lugar que a gente vai. Hoje eu não vou dar uma palestra, uma aula ou qualquer lugar que eu vá sem os meus livros debaixo do braço. No momento eu tenho 2 publicados, o Livro das Palavras, o Publique Seu Próprio Livro, e muitos projetos que ainda virão, que estão a caminho. Então o livro faz parte de mim não só da área editorial, mas também como autor. Então se você já passou por uma situação parecida, de as pessoas perguntarem, você tem um livro publicado, gosto do seu conteúdo e tudo mais, você também já sentiu como é ruim estar nessa situação. Ou então se você tem a sensação que algo está faltando na sua carreira, que você fez tanta coisa, mas ainda não conseguiu realizar aquele passo a mais, ou então você é um profissional que não se sente que as pessoas veem em você credibilidade, que os seus clientes ou empregadores ou mesmo parceiros de negócio, eles ainda não te conhecem exatamente tudo que você é capaz. Você pensa assim, puxa, mas eu posso mais, Então isso pode ser resolvido com um livro. O livro vai à frente de tudo que nós somos. E eu sempre falo, você nunca sabe onde um livro vai chegar, E o que eu vejo muito é que muitas pessoas sabem disso, já passou pela cabeça delas, falar assim, olha, já passou da hora de eu ter o meu livro escrito e publicado. Mas isso vai sendo colocado
né? Sempre numa outra prioridade e você acaba não fazendo. Então eu sei, a gente faz uma autocobrança, né? A gente quer fazer, mas acaba não fazendo. Então eu gravei esse vídeo justamente para você que está passando por isso. Vou te dar passos muito assertivos para você começar a se programar, para começar a escrever e depois publicar o seu livro, que é o objetivo. Então vem comigo. Bom, eu vou abordar com você pelo menos 3 grandes tópicos que eu considero os principais para que você consiga escrever e depois publicar o seu livro. A primeira coisa, você precisa avaliar se você realmente está no momento certo para escrever o seu livro. É importante, né, você saber se esse é realmente aquele momento que você consegue dar conta da escrita de um livro. Em segundo lugar, você tem que saber se você está pronto em relação ao tema, ao assunto, ao conhecimento que você vai escrever nesse livro, e se é realmente aquilo que você está realmente preparado. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre o planejamento, a organização e quando você tem que pedir ajuda externa, que você não consegue fazer tudo sozinho. Então vamos lá para esses 3 grandes tópicos. Então a primeira coisa é, você precisa reconhecer a importância de escolher o momento certo para escrever um livro de ficção. E isso requer você reconhecer a sua própria prontidão para desempenhar esse papel central, que é essa decisão, né, desse primeiro passo para levar o seu projeto do começo até o sucesso. E eu destaco algumas razões pelas quais entender quando é o momento certo para a gente começar a escrever, que são fundamentais. Bom, escrever um livro de não ficção é uma jornada que requer paixão e comprometimento. Quando você está verdadeiramente apaixonado pelo tema, eu sempre falo, você tem que estar grávido do tema que você deseja abordar, tudo gira em torno disso. Então, quando você está realmente imbuído, né, todo esse assunto está dentro de você o tempo todo, você enxerga ele por todos os lugares, então a probabilidade de concluir esse livro é muito maior. Uma segunda coisa que você tem que estar preparado é a sua prontidão emocional, porque ela é o motor que vai impulsionar a persistência no processo de escrita. Muita gente desiste, essa aqui é a grande verdade. Mas você precisa estar preparado emocionalmente para prosseguir, não importa quais sejam os problemas. Um outro ponto que você precisa estar muito certo é reconhecer a sua prontidão em relação ao nível de conhecimento e experiência em relação ao tópico. Você tem que ter expertise ou vivência pessoal em relação a esse tema, porque isso irá aumentar a qualidade, a credibilidade do seu livro, daquilo tudo que você vai abordar. A prontidão também está ligada ao seu público-alvo. Você precisa saber para quem é que você vai escrever. Sempre, sempre. Isso sempre é necessário. Você tem que ter um público-alvo em mente. Por mais que isso depois se amplie, mas você tem que escrever para uma pessoa. Isso vai fazer toda a diferença. Você tem que conhecer as necessidades desse público, os interesses desse público e se preparar justamente para entregar um conteúdo que ele vai reconhecer, vai utilizar e vai mudar alguma coisa na vida dele, vai resolver um problema que ele tanto quer que resolva. Bom, você também precisa pensar que escrever um livro de não ficção é, muitas vezes, sim, um empreendimento pessoal. Então, a sua motivação interna, ela desempenha um papel realmente importante. Você precisa estar preparado para lidar com os desafios, com as adversidades, com os problemas que surgirão no caminho. Nem tudo são flores, a gente vai ter bloqueio na hora da escrita, a gente vai achar que tem que jogar tudo fora, que está tudo horrível, e assim por diante. Eu vejo isso todos os dias, tá? Então, muitos imprevistos podem acontecer, você tem que estar preparado, né? Por isso, né, a mente tem que estar focada nisso. Outra coisa que você precisa ter é tempo disponível. Ah, eu não tenho tempo. Bom, tempo a gente faz. Todo mundo tem 24 horas. Como é que alguém escreve tanto e outro, né, não consegue escrever algumas linhas? Então, separe o seu tempo. Esse é meu tempo de escrita. É aqui que eu vou me dedicar e é isso que eu vou fazer nesse momento, nesse horário. Então, avise a sua família, né, nesse horário. Desligue-se das distrações e comprometa-se com o seu projeto. Você vai escrever e vai conseguir concluir com sucesso.
E assim, sempre é importante a gente refletir sobre os nossos objetivos pessoais e profissionais. E um livro de não ficção, ele pode abrir muitas e muitas portas. Veja o exemplo que eu contei no início, né? Muitas oportunidades de palestra, de consultoria, de aula, de networking, o seu livro sempre à mão, as pessoas já conhecem muito de você. É um cartão de visita, é muito melhor que um cartão de visita. Então, avalie, né, se esses objetivos que você está, pelos quais você decidiu escrever, que eles são realmente aqueles que vão entregar esse conteúdo para o teu público, né? Então, no geral, escolher o momento certo para escrever um livro de não ficção é uma decisão fundamental. Você tem que estar realmente decidido e é um processo que requer muito autoconhecimento. Eu sempre bato nessa tecla. Você escreve do que você tem, do que você viveu, da sua visão de mundo. Então, por isso, a questão emocional, a questão pessoal, toda a sua história de vida, tudo isso vai fazer parte do seu processo. Então, por isso, tem que ser muito bem pensado e você tem que estar muito bem preparado para essa fase que é realmente muito boa, né? Eu garanto que você vai gostar. Então vamos para a segunda parte agora, que é você avaliar se você está pronto em relação ao tema, ao assunto, ao conhecimento que você vai abordar no seu livro de não ficção. Então a escolha do tópico é uma das decisões mais cruciais nesse processo de escrita de um livro de não ficção. E aqui eu sempre insisto na identificação de um tópico relevante, porque é isso que vai ser fundamental justamente para você criar um livro impactante. Então, novamente, escolher um tópico vai na direção de você saber para quem você escreve. Você não escreve para você mesmo. A gente nunca escreve um livro para nós escrevemos um livro para alguém. Então, escolher um tópico que seja relevante para um público, resolver alguma questão é essencial. Você vai resolver algo para alguém, você vai ensinar alguma coisa para alguém. Então, esse tópico precisa atender às necessidades do público, às preocupações dele e assim por diante. Um outro aspecto crucial na escolha do seu tópico é saber se ele vai contribuir com alguma coisa. É mais do mesmo? É mais do que você já existe no mercado? Ou você vai conseguir com seu conteúdo contribuir para aquele campo que está inserido, mas também preencher uma lacuna de alguma coisa que ainda não foi falado. Ou se a sua perspectiva do que você vai abordar é única, vai fornecer novos insights, vai falar sobre um assunto que talvez é um assunto principal, mas com algum detalhe que ainda não foi informado, então o seu livro vai ter uma relevância, porque ele vai trazer uma contribuição muito maior. E é preciso pensar nisso desde o começo. É importante você também considerar as tendências atuais do seu tópico. Alguns tópicos podem ficar datados. Por exemplo, o pessoal que falava de Covid, hoje em dia falar de Covid é uma coisa que as pessoas já nem querem mais ouvir, porque já ouviram tanto, né? Foi um período tão difícil que a gente passou. Então cuide para ver se o seu tópico não está datado, não está preso ao tempo. Veja se ele tem possibilidade de ser ampliado para frente, se essa base vai interessar no futuro ou é só para aquele momento. Então, quando é muito fechado, esse livro tem prazo de validade. Tente sempre expandir esse livro para muito mais tempo. Outra coisa importantíssima é você conseguir equilibrar a amplitude do assunto com a profundidade. Quer dizer, um tópico muito amplo, que você quer abordar tudo, vai resultar em um livro superficial ou que todo mundo já fez. Ou num tópico muito estreito, pode ser que o apelo ao seu trabalho também seja limitado. Então, o importante é você achar um equilíbrio, né? Qual é o equilíbrio certo para você abranger esse texto? É muito, é pouco, é repetitivo, está faltando informações? Tudo tem que ser pensado e planejado. Além do tópico ser relevante para o seu público, esse tópico também tem que se alinhar aos seus objetivos pessoais. Não é somente ver o que está faltando no mercado e vou escrever sobre qualquer coisa, não. Isso influencia a mim, isso tem a ver comigo, né? Isso se encaixa na minha carreira, na mensagem que eu quero passar como profissional e pessoal. Isso é o que eu quero transmitir ao mundo, então tem que ser muito coerente, porque depois, quando você for
divulgar o seu material, você vai precisar falar dele e falar dele na primeira pessoa. É você que fez, afinal de contas, né? Então, tudo isso, escolher um tópico relevante, que tenha significado, todos esses detalhes vão fazer o seu livro se tornar atrativo quando ele é planejado, quando ele é bem escrito, e isso vai gerar um impacto, né? Pode ter certeza, eu tenho muita experiência com acompanhamento de autores e é isso que acontece. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que é o planejamento, a organização e o auxílio profissional. Eu sempre digo, a fase de planejamento e organização é um dos pilares, né, essencial para quem quer escrever qualquer coisa. Escrever um livro, então, nem se fala. Mas escrever um livro de não ficção, se você não planejar, se você não organizar o seu conteúdo, vai virar uma bagunça, ninguém entende nada. E é o que acontece muitas vezes, o autor fala, eu entendi tudo, mas quando a primeira pessoa vai ler, não entendeu absolutamente nada. Então, não pule etapas, tá? Todas as etapas são extremamente necessárias. E muitas vezes você vai chegar num ponto que não vai mais conseguir fazer tudo sozinho, que é o momento de você encontrar profissionais para te ajudar. No caso, pode ser um editor profissional que vai te ajudar, que é isso que eu faço muitas vezes, em muitos casos, em muitos projetos. E é importante dizer que eu vejo muita gente extremamente competente, conhecedora do seu assunto, mas que na hora de escrever simplesmente trava. Então precisa de ajuda. Então é importante desde o começo você, além de ter os objetivos muito claros, né, definidos, de ter tópicos justamente que vão passar a sua mensagem, que vão dizer o que você é, pensar no público-alvo, em todos esses detalhes importantes. É importante você conseguir construir essa escrita desde o começo de uma forma muito organizada, muito profissional, por que não dizer isso, mas também se você precisar, né, que tenha uma ajuda de alguém que tem um conhecimento que talvez você não tenha. Eu posso garantir para vocês que escrever um livro com acompanhamento profissional faz toda a diferença. Os autores que eu acompanho, nas mentorias, eu percebo exatamente no final, né, como é que ficou o texto dessa pessoa que foi mentorada e da pessoa que escreveu sozinha. Dá para ver exatamente, né, um texto muito mais trabalhado, muito mais organizado do que quem escreveu sozinho e fez do seu jeito. Não é nenhum crime fazer do seu jeito, mas vai dar muito mais trabalho lá na frente, na fase seguinte, que é a fase de produção do livro, que daí a gente faz toda a leitura crítica, a preparação do texto, a gente faz a revisão, né? Toda essa parte textual para frente é mais difícil quando o texto não foi trabalhado ao longo da sua escrita, você não teve um acompanhamento. Então assim, minha gente, um editor profissional vai trazer uma outra perspectiva, vai auxiliar você em todos os aspectos necessários para que você, então, né, não cometa erros crassos que vão te custar muito mais tempo de escrita ou até mesmo dinheiro, né? Porque tudo que tem que refazer custa, né? Tem o seu custo. Em conclusão, não pule etapas, não queira, né, adiantar processos que muitas vezes a gente quer ganhar tempo, mas a gente tem que fazer dentro das normas, dentro da maneira correta, porque senão a gente vai incorrer no erro e lá na frente a gente tem que voltar, corrigir, né, fazer tudo de novo. Não que a gente não tenha que fazer reescritas durante o processo de escrita, mas quando a gente faz isso mais organizado, é muito mais, você tem mais chance de chegar no fim com um texto já muito melhor depois do primeiro rascunho. Então, claro, vai reescrever, vai melhorar, vai ajustar todos os detalhes na sua escrita para então passar para a fase seguinte, que é a de produção do seu texto. E saiba que aqui no Café do Escritor a gente te ajuda em todas as etapas, desde a mentoria, que é ajuda na escrita, a gente tem mentoria individual comigo, ou então em grupo, a gente tem turma, você pode consultar aqui embaixo os links quando é que abre turma, para que você tenha esse auxílio da escrita e do processo inteiro, porque não é só ajudar a escrever, mas é entender o processo, é conhecer como funciona a questão editorial, como funciona ser um autor publicado, né? Quais são as implicações, o que você precisa se preparar e assim por diante. E também a gente faz todo o processo de produção do livro.
Como eu falei, tanto a parte textual, também a parte de design, também registros. Temos uma plataforma, né, que a gente faz a distribuição nos marketplaces. Então entra em contato aqui embaixo que a gente pode te ajudar em todos os detalhes. E participe do canal. Tem grupos gratuitos aqui, abaixo do vídeo você pode ver, e que você pode participar e também conhecer outros escritores. E tem muita novidade chegando aí, tá? Então continua no nosso canal que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até o próximo vídeo.